Se tu uma bênção, estamos chegando outra vez com você nessa linda oportunidade que o Senhor nos concede de fazermos mais um programa. Se tu uma bênção, né? Essa palavra que é tão forte, que é tão impactante, né? Primeiramente veio lá para o pai da fé, nosso querido Abraão, né? Que estava numa condição de receber grandes bênçãos do Senhor. E Deus falou para ele, se tu uma bênção. Mais tarde Jesus vem e resgata esta promessa, atribuindo a todos nós os que cremos nele. A bênção de Abraão chegou ao povo gentil através de Cristo Jesus. Então realmente todos nós somos convidados a nos tornar uma bênção, a provar das bênçãos do Senhor. Nesta oportunidade, eu quero trazer uma palavra onde nós podemos fazer uma reflexão. Às vezes aquilo que estamos fazendo pode não estar sendo o caminho da bênção. Então nós temos que parar, refletir e quem sabe refazer os planos, refazer a nossa rota, reencontrar na caminhada uma forma de ser uma bênção. Quantas vezes nós começamos bem e depois ao longo da jornada acabamos nos dando mal em alguns negócios, ou mesmo em situações pessoais da nossa vida, né? Mas se foi o teu caso, repense, essa é a oportunidade para nós repensarmos. É certo que as nossas escolhas sempre levarão a destinos, né? As nossas escolhas levarão a algum desiderato final, né? E muitas vezes, quando erramos em nossas escolhas, nós chegaremos em destinos que não queremos chegar, em situações e circunstâncias que não queremos, né? E pensando nisso, quem nunca errou na vida, né, irmãos? Quem nunca errou? A palavra de Deus diz no livro de Provérbios, no capítulo 24, o verso 16, que o justo cairá 7 vezes, mas se levantará. Os ímpios não são assim, eles tropeçam no seu próprio mal, mas o justo poderá cair 7 vezes e se levantará. Deus fez questão de nos mostrar em toda a sua excelência, a sua bondade para com o homem, que muitas vezes ele refez os seus planos, né? No começo ele fez o céu e a terra, mas ele teve que refazer já o céu e refazer a terra, né? Se nós olharmos, o céu era povoado de adoradores, né? E o seu principal adorador era Lucifer, o anjo da adoração, né? O arcanjo da adoração, estava ali diante de uma situação, né, grandemente honrada por Deus, mas um dia ele quis se tornar o próprio Deus. Então Deus fez uma limpa, tirou ele do céu, né? E com ele 1/3 dos anjos se rebelaram junto e também vieram e acabaram chegando até a terra, o local da habitação que era para o homem. Então Deus refez o céu de novo, agora sem Lucifer, né? Mas com a presença dos outros seres que ele havia criado. E na terra, né, Deus criou do primeiro homem, criou Adão, criou Eva e tal, e depois, ao longo da caminhada, nós vimos que a terra se contaminou, ele enviou o dilúvio e ele teve que refazer toda a constituição humana através da família de Noé, né? E mais tarde, os próprios descendentes de Noé também contaminaram a terra e ele teve que enviar Jesus Cristo, nosso Senhor, para despoluir do pecado esta terra. Então o convite sempre é que Deus pode refazer planos. Como ele refez a terra, ele refez o céu, ele pode refazer a sua vida. Nesses dias Deus tem falado nessa palavra que está no livro de Ruth, né, que conta a história de Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, que nasceram em Belém, Efrata, em Belém de Judá. Um local muito especial para Deus, porque foi exatamente a cidade onde Jesus nasceu, em Belém. Nessa cidade havia também um homem, chamado Elimeleque, cuja esposa era Noemi, e ele estava ali, vivendo ali. Mas diz a palavra que houve um tempo em que houve fome naquele lugar, certamente por escassez de chuva, por alguma seca, alguma catástrofe que aconteceu ali, e esse homem saiu a peregrinar na terra de Moabe, ele, sua esposa e seus 2 filhos. E na caminhada, nesse novo plano da sua vida, eles encontraram coisas que eles não gostariam de ter encontrado. Primeiramente, morreu Elimeleque.
Mas os seus filhos, Malom e Quilion, casaram-se com mulheres moabitas naquele território, longe de Belém, né? E mais tarde morreu também os 2 filhos. Tá? Então nós vimos a infeliz história, a infeliz saga de Noemi, que perdeu seu marido, que perdeu seus 2 filhos, né? E ficou com 2 noras. Né? O nome de uma das noras era Orfa e o nome da outra nora era Ruth. Então ela ficou sozinha, somente com as suas noras, e disse: olha, vocês ficam aqui, que eu voltarei para Belém de Judá, vou recomeçar a minha vida. Mas uma das noras disse: não, eu irei contigo, eu estarei onde você estiver, eu quero estar junto contigo. Né? Ela se desafiou a reconstruir, a recomeçar a sua vida junto com a sua sogra, que falava do Deus de Israel, que falava do único Deus, né, do Deus Criador. Então elas foram. O verso 22 assim: foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, junto com Ruth, a sua nora, e chegaram em Belém no começo da colheita da cevada. Logo no começo de uma nova história, do recomeço, logo Deus já nos inspira a ter algum tipo de colheita. Quando você toma uma decisão de recomeçar, Deus é fiel para te abençoar. Né? Essa história de que havia a colheita de cevada, a cevada sempre foi um produto um pouco humilde, né? Mais humilde que o trigo, né? Mas eles já estavam colhendo, e ali a palavra do Senhor diz que tanto Noemi quanto Ruth começaram a se alimentar daquilo que eles encontraram em Belém. Só que mais tarde, nessa caminhada, né, essa jovem que era então moabita, mas que veio morar em Belém, veio ser resgatada. Ela encontrou uma forma de resgatar a honra da sua família, da sua casa. Ela casou-se com Boaz e ela tem um filho. Este filho se chama Obed. Este Obed é justamente o pai de Jessé, que é o pai do rei Davi mais tarde. Quando nós nos reencontramos com o propósito de Deus, aliás, todos nós fomos criados por um propósito, né? Você já parou para pensar qual é o propósito seu na criação? Qual é o propósito de Deus na sua vida? A gente passa tanto tempo pensando nos outros e até mesmo pensando em coisas boas, pensando na família, pensando nos filhos, mas você já parou para pensar em você mesmo? Para que eu existo? Qual é o meu propósito, né? E o propósito de Noemi era justamente levar Ruth, essa moabita, a Belém de Judá. Ali em Belém ela seria uma mulher casada outra vez, ela foi viúva do filho de Noemi e agora se casa com Boaz, e ali elas têm uma família maravilhosa. Né? Quando nós olhar para a história de Noemi, nós podemos olhar para a história de muitos de nós, que começam bem, terminam mal, mas há um recomeço. E nesse tempo, quando falamos em algo que tem relacionamento com a bênção, ser tu uma bênção, muitas vezes é preciso refazer a história. É preciso dar uma volta, é preciso dar um giro naquilo que nós estamos fazendo, rever nossos conceitos. O homem muitas vezes quer culpar o outro homem, quer culpar a situação, queremos culpar o governo, queremos culpar, né, tantas pessoas, mas é bom fazer uma autoanálise. Será que nós não erramos também? Elimeleque errou por causa de uma situação de escassez de pão. Ele instantaneamente sai peregrinar em Moabe. E Moabe era uma terra, biblicamente falando, que não era uma terra abençoada. Era uma terra onde o pecado agia com muita violência, com muita força, e eles ali acabaram perdendo a vida. Elimeleque perde a vida, seus 2 filhos perdem a vida, a Bíblia não registra de que forma, mas a grande verdade é que eles morreram bem jovenzinhos, né? Tanto que as noras estavam novas, né? Uma delas seguiu o caminho de Moabe e a outra retorna para Belém. Mas a nossa história, nesta ocasião, é relembrar que sempre há uma forma de recomeçar. Quem deseja ser uma bênção tem que sempre pensar onde que eu errei, fazer uma autoanálise, né? Ver a fonte que precisa ser tapada e ver a fonte que precisa ser aberta ou reaberta. Às vezes estamos no meio de um deserto cujas águas estão debaixo dos nossos pés. É preciso cavar, é preciso escavar, limpar os nossos poços,
limpar as nossas vertentes, que vai fluir, né? Não é escapando, não é mudando, né? Muitas vezes Deus pode nos mudar de endereço, sim, mas não é pela circunstância que nós mudaremos de endereço. Tem pessoas que se desiludem facilmente com uma situação e bota tudo a perder. Não seja essa pessoa. Em frente, pergunte para o Senhor se a situação que tu vives ainda não tem um jeito. Se Elimeleque tivesse permanecido em Belém de Judá, certamente que ele teria reencontrado a felicidade, a prosperidade, a graça de Deus naquele local. Mas ele preferiu peregrinar. Ele preferiu sair sem destino. Nunca saia sem destino. Trace um plano com o Senhor. Projete os seus negócios. A palavra do Senhor diz que aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite será como uma planta plantada junto ao ribeiro, cuja folha não murcha e na estação certa produzirá o seu fruto. E tudo que ele faz dará certo. Às vezes, no meio de uma cidade que as coisas não estão dando certo, Deus pode fazer dar certo o teu negócio, o teu casamento, a tua família, a tua casa. Nós nascemos para ser uma bênção. Sê tu uma bênção, né? Creia, acredite, né? Se é preciso refazer o plano, aproveite a oportunidade, refaça o seu plano. Mas não mude de um lado para outro, não peregrine de um lado para outro, sem antes permanecer firmes no Senhor e ter a certeza que é o Senhor que está te enviando. Que Deus te abençoe. Lembrando, você que está nos assistindo em qualquer parte da nossa terra, todas as quintas-feiras nós temos uma mensagem nova para você. Dê o seu like, diga de onde você nos ouve, aonde você nos assiste, e que Deus possa estar retribuindo essa bênção para você. Sê tu uma grande bênção.